Teve também aquela coisa de obrigar a beber vodka, obrigar a beber pinga. Tradição, esse é o argumento que eles colocam, na Faculdade de Medicina da Unicamp, o aluno ser recebido com uma cusparada de cerveja. Você não entende o que está acontecendo. Você fala, isso é a Faculdade de Medicina? Umas 5 pessoas vieram e falavam, cara, beija o fígado de língua. Se você não beijar o fígado, eu te arrebento. Humilhação. Uma falta de cavalheirismo. Selvagem. Primeira palavra que passa pela minha cabeça é estupro. Violência. Abuso. Humilhação. A primeira palavra que me passa na cabeça é violência. Medo. Violência. Primeiro a gente chegou lá no INSPER, aí, tipo, como o INSPER ele apoia o trote, então não pode ter bebida na hora do trote de verdade. Então a gente chegou, na frente da faculdade tem um espaço que é meio que um estacionamento que ninguém usa. Aí os veteranos lá pegaram e levaram todo mundo pra lá, tipo, de um jeito que chama elefantinho, que você tem que ficar meio que... Eu não vou levantar agora pra mostrar, mas depois... É meio que assim, você tem que segurar, tipo, outra pessoa assim e outra assim. E é muito ruim, mas tudo bem. A gente desceu, tipo, todos os andares assim, de elefantinho. Chegamos lá, aí os caras, tipo, tacavam ovo na gente, pintavam a nossa cara inteira, tacaram cola dentro da minha cueca e várias coisas. Aí, tipo, colocaram um polvo na cabeça de um cara, colocaram, sei lá... deixa eu pensar o que mais que eles fizeram. Eles sempre selecionam, tipo, umas 2 pessoas e essas pessoas são meio que, tipo, os escolhidos. Aí, por exemplo, no trote desse ano teve os Minions, aí teve vários Minions, várias pessoas foram os Minions. No nosso ano teve, tipo, um que era o Hulk, o outro era o Blue Man Group, lá o cara ficou inteiro de azul, e acho que eram esses 2 no nosso ano. Mas aí sempre tem, tipo, uma brincadeira de pôr um peixe no meio das pernas, aí tem que passar o peixe um pro outro, se derrubar, aí você tem que beijar o peixe. Aí sempre tem uns negócios meio nojento, mas foi mais ou menos isso. E aí depois disso a gente ficou inteiro sujo e fomos pedir dinheiro na rua. Aí eu fui pedir dinheiro aqui na porta, daqui do lado, e aí, tipo, as pessoas, como elas sabem que é trote de faculdade, que tá todo mundo pintado com a camiseta do INSPER e tudo, a gente conseguiu até arrecadar bastante dinheiro, mas começou a chover, granizo, e aí a gente teve que ir embora, tipo, mais cedo, assim. Significado não tem... Tem muitos trotes que nem a gente estava implementando, que é o trote social. Mas eu acho que é legal com um rito de passagem. Como um rito de, tipo, sair da vida do ensino médio e tô entrando na faculdade. Aí, tipo, a gente começou a beber muito, eu pelo menos comecei a beber muito, 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 e muito rápido. Aí no que eu vi, eu já não tava mais sabendo o que eu tava fazendo. Tomei, sei lá quantos shots de cachaça, assim. E, bom, aí depois eu acordei no hospital. Meu pai rindo da minha cara. Foi isso. Qual você acha que a violência aqui é mais presente no trote? A imposição. Principalmente os que cometeram os atos de barbaridade, as cusparadas, os tapas e as agressões. Esses serão os principais alvos da investigação do Ministério Público Federal. Os calouros passam por situações constrangedoras e são obrigados a beber.
Na semana passada, em Brasília, 3 estudantes foram parar no hospital em coma alcoólico. O Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o caso do estudante Edson Suê, que morreu afogado durante um trote na Universidade de São Paulo. Da sala de aula para o hospital. Foi isso que aconteceu com 3 calouros da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No primeiro dia, em que nós fomos todos, eu estava já com um pouco de cabelo, então nós fomos todos pegos à força e o nosso cabelo foi inteirinho raspado. O detalhe é que a raspagem não era das mais suaves, então eu acabou me machucando, eu fiquei machucado na cabeça, os caras seguraram a força e eu comecei a espernear, então me machucou. Então foi o primeiro contato com o INTA com a universidade. E durante toda a semana, então, o surf foi também bem interessante, porque eles fizeram um desenho de uma prancha de surf, os veteranos, e a gente tinha que surfar. Agora o detalhe o surf era bacana, a gente ficou surfando o que vinha em cima da gente. Então eles pegavam, a água cheirava tão mal, não sei o que eles puseram naquilo, que eu fiquei impregnado, eu estava imundo já. E aí nós surfamos todos nós, os calouros, surfamos essa onda aí, então nós ficamos imundo e mal cheirosos, não sei o que eles puseram aquilo, nunca falaram. Então também foi uma violência aí. Agora, o outro foi também um encontro que nós tivemos, né, que era o famoso despenca-bicho. Então era uma ribanceira, todos os bichos estavam alinhados. E eles ficavam gritando com a gente, dizendo, despenca, bicho, despenca. Então você olhava aquilo e falava, não vou despencar. E os caras vinham e te empurravam, e você ia rolando lá para baixo. E o que eles queriam que a gente dissesse? Penca. Então é despenca. Então foi outra, né, então muitos se machucaram, inclusive eu me machuquei. Né, eu caí de mau jeito, tal, me machuquei, meu ombro ficou machucado. Então a minha entrada no curso, né, no caso da engenharia, foi muito pesada. Esse trote já foi muito modificado e acho que com o passar dos anos ele vem sendo cada vez mais assim, diminuído. O nível do comportamento que esses veteranos têm com os calouros. Acho que muito mais por pressão da própria universidade do que pelos alunos que vão levar o trote. Porque você ir pro trote é uma opção pessoal. Se você não for pro trote, ninguém vai te cobrar nada aqui em São Paulo, nessas universidades. Então você ir é uma decisão de livre espontânea vontade e você sabe que você vai lá pra ser humilhado. Em alguns casos mais graves, por exemplo, isso aí às vezes a pessoa era às vezes amarrada. Você tem, por exemplo, num dos anos, os alunos eles foram acorrentados. Então imagina isso, né? Então uma série de alunos acorrentados, eles estão amarrados, né? Na verdade, um atrás do outro, como se fossem escravos. Então são os escravos dos veteranos. Então não era uma coisa muito agradável de se ver, né? Eu particularmente sou contra isso, né? Proibisse, ou seja, que proibisse, entendeu? Não havia limite. Então a direção das universidades não se importava, o próprio... então, seja, a direção ou a reitoria da universidade não se importava com isso. Então, acontecia de qualquer jeito, não havia freio. Então, depois o que acontece? O que aconteceu? Assim, vieram vários casos à mídia, então apareceram. Aí sim, olha, chegou na mídia, aí acabou. Por quê? Porque aí as universidades vão ter que tomar uma providência. Foi isso que aconteceu, que mudou. Então, nos anos 80, havia, assim, às vezes, havia um caso ou outro, né, de, esse cara foi queimado, tal, mas não era tão regular. Então, o trote acontecia. E assim, e as pessoas consideravam, né, entre aspas, algo normal, você passar por essa violência. E depois de todas essas denúncias, casos de morte, aí sim, aí as universidades, né, as reitorias resolveram tomar uma providência. Por isso que parou tudo. Vocês vão entrar, ainda bem. Vocês vão ter trote, mas é um trote mais suave. Você não pode questionar, você tá lá porque você quis, então você aguenta. Mas assim, o trote eu acho que em si tem mais a intenção dessa recepção, dessa integração entre as pessoas, que hoje em dia não existe, porque você vai receber o trote, a única coisa que você perde um pouco da sua dignidade por algumas horas, porque você não cria nenhum vínculo com aquelas pessoas ou com a universidade na qual você está entrando.